o meu nobre amigo, meu convidado dessa tarde, já está aqui conosco. Senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, Ciberpajé, Edgar Franco, meu nobre, diretamente de Goiânia. Prazer estar aqui contigo, é um prazer estar na Horror Expo, poder bater esse papo, que é sempre um papo agradável com você, e conversar com as pessoas que se dispuserem a estar com a gente aí nessa tarde, na Rede Vamp. Opa. Gratidão pela oportunidade. Pô, eu que te agradeço, meu nobre, é muito bom estar com você aqui hoje. E, cara, assim, são tantas, assim, né? Já são tantos anos que a gente vem se encontrando nos eventos aqui em São Paulo, que a gente vem compartilhando nossas criações, você participando de algumas minhas, eu participando daquele álbum seu, que foi bem legal. E, cara, para contextualizar, para quem está chegando agora aqui na live, e principalmente a turma que assiste a gente na hora da reprise, na madrugada, ou também nos vídeos que ficam salvos aqui no Twitch, ou ainda no YouTube, que é para onde esses vídeos aqui da Horror Expo irão a partir da próxima semana. Eu conheci o Ciberpajé, o Edgar Franco, de uma maneira indireta, há muitos e muitos anos atrás, e aqui na Rede Vamp a gente já parou de falar quantos anos atrás são essas coisas, para não denunciar a idade vampírica do entrevistador, tampouco a eternidade dos entrevistados, mas eu conheci primeiro a música do Ciberpajé. Eu não sabia quem era o Ciberpajé, não sabia que era o Edgar Franco, era o Postman Tantra que eu escutei e começou a ser o meu tema de abertura nas minhas discotecagens, lá entre os anos de 2005, 2006, mais ou menos. E eu encontrei, para vocês terem ideia, num site francês de downloads de músicas de Dark Ambient, Dark Electro, e quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, nossa, o que é isso? Não, preciso disso, quero tocar o som. Meu, que som é esse? E comecei a veicular, o pessoal ouvia, viajava naqueles salões escuros, só o som do strobo, do gelo da máquina de fumaça, né? E, nossa, que tema é esse? Que som é esse cara? Eu viajo quando você abre teus sets aí, mais eletrônicos com esse som aí. O que é isso? Ah, é Posthuman Tantra. Nossa, de onde é? Onde eu tinha achado não tinha nem muitas referências na internet, né? E um dia aconteceu de eu descobrir, como assim? Pera, Posthuman Tantra é desse rapaz, esse tal de Ciberpajé, e, mano, o cara é do Brasil, o cara é de Goiânia, como assim? E aí aconteceu da gente começar a trocar figurinha pela internet. Contei certo a história, Edgar? Contou muito certo, é isso mesmo. E assim, e eu também desconhecia, né, que o som do Postman Tantra estava sendo aí discotecado por você, o que eu acho sensacional, né? Um DJ aí desse setor do gótico, dos mais influentes e importantes do país. Então, quando você me contou essa história, eu fiquei muito feliz, porque realmente o Postman Tantra começou em 2004 e começou como um projeto experimental musical meu, com o objetivo de traduzir a Aurora Pós-Humana, que é um universo ficcional que eu criei, que eu uso para criações nas múltiplas mídias, que eu sou um artista transmídia, e era a ambientação sonora para essa Aurora Pós-Humana. E um futuro, a ideia, né, quando ela surgiu, era 300 anos no futuro, em que nós teríamos já uma evolução, entre aspas, dos processos aí hipertecnológicos, que permitiria a transferência da consciência para máquinas, né, para corpos robóticos, e também a hibridização tecnogenética de seres humanos com animais e vegetais. E é interessante porque eu acho que é um universo que ele tinha muito de questões distópicas, o planeta também já tinha passado por uma problemática complicada a partir do aquecimento global, e a gente tinha 5 continentes, mas muito menores, né? A gente tem nessa aurora pós-humana 5 continentes, mas menores do que os continentes que a gente tem atualmente. E assim, é algo curioso, porque eu era musicista na minha adolescência, eu tocava contrabaixo em banda de heavy metal. Eu fui descobrir o eletrônico mais tardiamente, e fui me interessar em fazer música eletrônica, até porque quem é do metal tinha até um pouco de preconceito com essa coisa do eletrônico, né? E quando eu fui me envolver com a música eletrônica, eu achei fascinante, né? E me adentrei por esse mundo de uma maneira que jamais
deixei, né, me tornei realmente um musicista, o Postman Tantra, você falou aí, eu até separei alguns materiais aqui, né, da sua participação incrível nesse material aqui, que é um tributo lançado na Inglaterra, né, em 2014, quando o Postman Tantra comemorou 10 anos de existência, quer dizer, agora a gente já está com 16 anos de existência, e aí eu reuni, tem bandas de 5 países diferentes fazendo versões para as músicas do Postman Tantra, um trabalho assim muito bonito e fascinante de perceber que, quer dizer, uma gravadora lá de fora, como você falou, o Postman Tantra nos primeiros álbuns, ele teve uma penetração global, né? Eu fui a primeira banda, minha banda, o Postman Tantra, foi a primeira banda de Dark Ambient a assinar com a gravadora europeia para lançar álbuns oficiais na Europa. A gente lançou álbum na França, lançou álbum na Suíça, lançou álbum na Inglaterra, depois lançamos álbum no Japão, na época em que ainda se lançava CDs, em que as pequenas gravadoras tinham interesse no material físico, isso a gente sabe que está caindo por terra atualmente, mas lancei muitos materiais por lá, né? Aqui, por exemplo, ó, esse trabalho aqui que você tem, que é o New Cortex Plugin, que é o primeiro CD do Postman Tantra, álbum oficial lançado na Europa pela Legatus Records. Esse aqui, inclusive, é a versão promo dele, né? Porque ele é caixa de acrílico, tudo bonitinho. E esse álbum, por exemplo, eu dei entrevista para vários países europeus, Rússia, Itália, Alemanha, a partir da circulação que esse material teve, né, na Europa. E depois, pela Legatus também, eu lancei esse aqui, que é o Transhuman Reconnection Ecstasy. Esse é de 2010, esse o New Cortex Plug é de 2007. E venho lançando materiais desde então, desde 2004, com o Postman Tantra, que se tornou algo inusitado, porque aí em 2010 o Postman Tantra deixa de ser uma banda de estúdio, passa a ser uma banda de palco, mas passa a ser uma banda de palco, como você sabe, levando algo inusitado, que é um trabalho performático. E aí nós vamos para o palco e eu vou levar atos da Aurora Pós-Humana para o palco, inclusive sendo a primeira banda também no Brasil, quando realidade aumentada era algo que ninguém tinha ouvido falar, lá em 2010, nós começamos a utilizar efeitos de realidade aumentada no palco. E isso, nós fomos, inclusive, isso foi divulgado no Brasil e no exterior, né, a utilização dessa tecnologia, que depois veio a ser muito conhecida lá com o Pokémon GO, alguns anos depois, e nós seguimos utilizando esse tipo de estratégia, né, para trazer a perspectiva e as reflexões sobre esse universo ficcional da Aurora Pós-Humana, que é um universo tecnoxamânico, tecnognóstico, em que eu discuto, em todas essas minhas narrativas, o embate entre aceleração hipertecnológica, os aspectos gnósticos que ainda permanecem vivos e fortes na nossa vida, né? As buscas transcendentes e a guerra contra essa obsessão do ser humano pelo lucro, principalmente das multinacionais. Então, assim, é um trabalho de contestação e que se enquadra dentro de uma estética cybergótica, eu diria, né? Eu diria que cybergótica, um pouco industrial. O trabalho do Postman Tantra, as pessoas sempre tentam enquadrá-lo. O que o som do Postman Tantra, o que é? Então, assim, dentro do Dark Wave, as pessoas Dark Ambient, e depois também não acham que é Dark Ambient, é mais experimental. E eu nem fico muito preocupado com isso, porque a minha preocupação é produzir essas ambiências sonoras e criar essas histórias, porque algo que percorre todo o trabalho do Postman Tantra, e que o diferencia, inclusive, dos outros projetos dentro do universo Dark Wave, é que todos os álbuns são conceituais e todos contam histórias dentro da Aurora Pós-Humana. Quer dizer, esse álbum aqui, o último álbum que a gente lançou em CD ainda, depois eu comecei a lançar singles, tenho lançado mais singles, né? Ainda não lancei um álbum, mas o começo do ano que vem tem um álbum para sair aí, um novo álbum, mas esse aqui, que é de 2017, né? Que é o Lúcifer Transgênico, é o primeiro álbum todo em português. É interessante porque foi a primeira vez com uma gravadora brasileira. Eu já tinha lançado materiais assim, como eu falei para você, França, Itália, Inglaterra, Japão, e a primeira vez que um selo, né, brasileiro me convidou para fazer um lançamento no Brasil, que é a Chaos Records, né, lá de Curitiba, e ele falou, a gente quer lançar um material do Postman Tantra e tal, e aí, inclusive nem essa versão, que essa versão é a versão lançada na Inglaterra,
pela 412, o selo inglês que lança os meus materiais lá, né? A versão brasileira é em slipcase normal, né? Aliás, é em caixa de acrílico normal. Essa aqui é em caixa de DVD, é um negócio mais caprichado lá que a gravadora inglesa fez. Mas esse trabalho, por exemplo, ele conta uma história que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Com essa questão da pandemia, que é justamente uma catástrofe pandêmica que chega no planeta Terra e destrói boa parte da espécie humana. Poucos sobram, e aí esses poucos, infelizmente, eles ainda vão ficar obcecados com a questão do ego, do poder, da dominação, e aí a espécie humana ela chega no seu final. São 6 músicas, que na verdade são 6 atos dessa desconstrução do planeta, né, o fim da humanidade, porque o que acaba no planeta nessa história é a espécie humana. Só que aí a Gaia vai voltar a se desenvolver e mutar e transmutar e vai fazer nascer uma nova espécie no planeta, consciente e senciente, que vem a substituir a espécie humana que vai ser extinta nessa pós-humanidade. Então a pós-humanidade aqui é pós mesmo, é uma pós-humanidade sem humanos nesse trabalho. E nessa pós-humanidade surge uma espécie que ela surge nessa perspectiva de senciência mais selvagem, conectada com Gaia, sem essa ideologia de lucro, de distanciamento desse aspecto selvagem. E o nome da espécie é espécie luciferiana. Por isso que é Lúcifer transgênico o nome do álbum. E são 6 atos, né? O primeiro é Colapso Glorioso, que é justamente quando está acontecendo o fim da espécie humana devido a essa problemática que eu falei. Depois é Entretene e Morte. Os últimos seres humanos ainda ficam obcecados com entretenimento e acabam morrendo também pela influência do entretenimento, porque não conseguem se mobilizar. Né? Então tem os caras que estão no poder e tem aqueles que estão se entretendo, e esse restante da espécie humana acaba se extinguindo. Desanimalização, que é a última faixa quando a humanidade acaba, né? Quer dizer, que é o fim do nosso aspecto animal por completo, e nós somos... E aí vem a outra faixa, que é Enterro Cósmico, que é o fim do último ser humano, quando a espécie humana acaba. E aí a gente vem as faixas que vêm depois, os outros 2 atos, são os atos da recriação da vida senciente, consciente em Gaia, que é Natureza Mutante e Lúcifer Transgênico, que é quando nasce esse ser. E é interessante porque são 6 faixas de 6 minutos cada uma, né? E cada faixa, a letra tem 6 versos. Então, é o 666. E aí esse 666 é a espécie humana, né? O demônio da história toda, vocês até falaram aí na entrevista com o Jade sobre essa questão do demônio, o demônio somos nós. Nós que somos os responsáveis por todo o nosso mal. O demônio na história é isso. Eu estou me estendendo aqui, mas eu acho que é bom falar, puxando esse gancho que você trouxe do Postman Tantra, para as pessoas entenderem o que é esse projeto, que é um projeto que vive, se alimenta no underground, mas que tem um reconhecimento internacional. A gente circula a nossa música por vários países do mundo, em várias raves do gótico, do dark, né? E eu sigo com a banda, como eu disse, desde 2017 eu não lancei mais nenhum álbum, mas eu lancei de lá para cá já 7 singles, e eu estou para lançar o novo álbum do Postman Tantra. Eu ia lançar esse ano, mas aí eu estou fazendo algumas mudanças nele, por causa dessa problemática toda, ficou para o ano que vem, está em processo aí, né? E aí vamos continuar o papo, quero que você faça mais questões, senão eu fico falando aqui sem parar. Aqui é o Halloween Redvamp, né? Mas também é um pouco do Redvamp Entrevista, o único programa onde o entrevistado pode falar mais que o entrevistador. Estamos aqui para isso. Edgar, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, refletindo, eu descobri uma coisa, eu descobri onde enquadrar o som do Postman Tantra. Sim. Ele se enquadra na categoria foda. Ah, mas o que é essa categoria, Lorde A? É a categoria que o Lorde A coloca para tocar no CDJ, aperta o botão de play, joga um efeito, aumenta o som, deixa as luzes num clima que combine com aquela musicalidade, e quem está na pista, reflita, sinta, dance, contemple, olhe para a escuridão
e veja que é um outro lado seu que está te olhando de volta. E será que esse lado está feliz com você? Ou será que esse lado apenas quer viver ali, poder viver um pouco aqueles instantes, ocupar você, se movimentar, dançar, sentir e se conectar novamente com esse telos, com a mãe natureza? Por que não? Eu tenho essa impressão. Olha, é uma leitura e uma percepção muito sensível sua. Eu acho que você sempre teve sensibilidade, sempre teve esse carinho e, melhor, né, essa compreensão da complexidade da mensagem, da poética do Postman Tantra. Não é à toa que eu te convidei, e foram poucos convidados do Brasil, para participar do tributo. Né? Então, assim, o tributo foi, metade dos convidados, quem convidou foi a gravadora inglesa, a 412, e a outra metade fui eu. E aí eu escolhi, né, pessoas, projetos que eu tinha admiração, que eu gostava, e tive a chance de ter você lá, né, numa das faixas, participando com a sua voz, com a sua eloquência, e isso está registrado na história do Postman Tantra com muita alegria, com muito orgulho, e aí a gente continua. É legal falar para o seu público também, como eu estava dizendo, que essa construção do Postman Tantra, ela nasce, e é interessante que quando o Postman Tantra nasceu, eu nunca imaginei que ele fosse ganhar o espaço que ele ganhou, porque foi muito tímido. Quando eu gravei o primeiro disco, foi uma coisa ali, eu tava assim, aprendendo a criar música eletrônica, né, entendendo como a coisa funcionava, e eu gravei o primeiro disco, que é o Pissing Nano Robots, que eu acho que é o álbum que você passava lá no começo, e esse álbum, assim, na época você não tinha como mandar música via internet, era complicado. O que eu fiz? Eu fiz 100 cópias demo, gravadas no meu computador em casa, do CD, fiz uma capinha bonitinha, em gráfica, e espalhei por gravadoras do mundo. E o resultado foi, assim, impressionante, né? Logo eu já estava recebendo convite de gravadoras do exterior, como a Legato, com quem eu assinei para fazer esses 2 álbuns, e como o Melectra, da França, que é uma banda também de Dark Ambient, que eu sempre adorei, ele me convidou para fazer um projeto conjunto com ele, eu lancei vários CDs em parceria com ele lá na França, que é o Lord Evil, do Melectra. Então, e aí fui fazendo as pontes, né, mas eu não esperava, porque na verdade a minha produção como artista sempre foi nas narrativas visuais, fundamentalmente nos quadrinhos, que eu não parei de trabalhar nessa área também. E eu, ao assumir esse lado musicista, né, eu pensava que ia ser uma coisa ali pequena, mais um hobby, e de repente isso cresceu, e teve um momento em que eu estava absorvido pela produção do Postman Tantra, tanto que ela passou a ocupar um papel até maior dentro da minha produção, né, em muito tempo, assim. Agora eu acho que está mais equilibrado, eu voltei a trabalhar com as outras mídias de forma mais equilibrada, mas é impressionante. Por quê? Porque os quadrinhos que eu fazia no Brasil não chegavam às pessoas, né? E aí um amigo falou assim, Edgar, você não percebe uma coisa, a música é a única forma de arte que pega as pessoas por trás. Né? Foi uma brincadeira dele, mas que eu achei assim fascinante isso que ele falou, porque a música independe da língua, independe de muita coisa, né? O cara tá ali, ele escuta, ele se interessa e aquilo flui, né? De uma maneira fluida, de uma maneira muito diferente do meu trabalho já com as mídias visuais. E foi assim um choque e um apaixonamento, né, por essa forma de expressão. Mas aos poucos já fui voltando a equilibrar com a produção gráfica, visual, artística, sempre no contexto da Aurora Pós-Humana. Então, tenho lançado muitos materiais, você conhece alguns deles, né? Muito. Esse álbum aqui, por exemplo, né? Que é um álbum... A gente está na Horror... Nós estamos na... o Biocyberdrama Saga, essa é a edição de colecionador final, né? 270 páginas, capa dura, material lançado pela editora da UFG. Essa é a segunda edição. A primeira edição, ela não era em capa dura, mas ela se esgotou e a editora da UFG se propôs, me convidou a gente fazer uma segunda edição, dessa vez em capa dura, e o Mozart fez 10 páginas para um epílogo, né, também da história, assim, que ficaram exuberantes essas páginas, e é um material que fala de uma história de um jovem resistente humano nesse futuro, né, se degladiando e
tendo a dificuldade de escolher em se tornar estropiano, que é transferir a consciência para um chip, para uma máquina, e deixar de existir um corpo de base carbônica, ou continuar como resistente humano, que são só 5% da população no planeta, ou ainda se tornar tecnogenético, que é hibridizar o seu corpo com formas animais e ou vegetais. E todo o dilema desse cara, que tem uma relação nesse álbum em particular com a história do Antônio Conselheiro. Porque o personagem principal, já dando o spoiler, né, na vida adulta, são 3 fases da vida dele. Então, na vida dele já como idoso, ele vai acabar se isolando e criando uma comunidade de humanos resistentes para resistir a essa cultura e entrar em embate com essas culturas tecnológicas. E aí, assim, é um trabalho que rendeu muita crítica positiva, concorreu ao HQ Mix, concorreu ao Ângelo Agostinho, os prêmios principais de quadrinhos no Brasil, e assim, chegou a gerar estudos. Atualmente tem uma moça lá na Universidade da Califórnia fazendo uma pesquisa, ela é chilena, sobre o pós-humano na América Latina, nas narrativas. Ela está estudando esse material aqui, é um dos estudos, inclusive já lançou um artigo em que ela analisa a questão racial pós-humana no contexto desse álbum do Bill Cyberdrama Saga. E tem 2 pesquisadores, um de Cambridge e uma de Cambridge e um de Bristol, na Inglaterra, que lançaram um livro lá pela editora da Universidade de Oxford, que é Post-Humanism and the Graphic Novel in Latin America, e eles dedicam um capítulo desse livro a analisar a minha obra com o Post-Human Tantra e esse álbum, que é o Bill Cyberdrama Saga. Então é muito interessante, porque eles estão analisando quadrinhos aqui, né? Mas o capítulo em que eles vão falar do meu trabalho, eles acabam tendo que percorrer o meu trabalho performático, o meu trabalho com o Post-Human Tantra e também o trabalho nesse álbum, né? Aqui o capítulo que chama Intermediality and the Graphic Novel as a Performance. Então a Graphic Novel é a história em quadrinhos como performance também, né? A intermedialidade e a história em quadrinhos se tornando performance. Aqui, a capa de um dos discos do Post-Human Tantra, né, no New Cortex Plugin, no livro, é uma análise muito interessante. Eles fazem um paralelo entre a ficção científica que eu proponho no meu universo ficcional com o ineditismo e a criatividade da ficção científica afrofuturista. Então, é uma ficção científica minha que se apropria, que se aproxima da realidade brasileira em vários pontos e da cultura também indígena, tradicional, dos pajés, do xamanismo. Essa arte de capa, inclusive, do livro, eles pediram permissão, porque é um desenho do Mozart do Bill Cyberdrama Saga. É uma das ilustrações do álbum, Bill Cyberdrama Saga, que eles pediram licença para ser capa do livro e nós permitimos, né? Então é interessante falar como esse trabalho que eu tenho feito com a Aurora Pós-Humana tem, assim, ultrapassado fronteiras, tem chegado em muita gente, e a gente segue criando, segue fazendo. Eu agora estou com uma pesquisa já há alguns anos também, que ela envolve enteógenos, você sabe disso. Sim. Os enteógenos inspiração holotrópica e quadrinhos e criação. Isso. Inspiração holotrópica, uso da ayahuasca e do psilocybe cubensis. Então, são substâncias ritualísticas ou métodos que nos levam a estados não ordinários de consciência, e a partir dessas experiências e dessas vivências nesses estados não ordinários de consciência, eu passo a criar trabalhos, né? Essas reflexões, essas experiências de Enoch, que a gente diz que é estados não ordinários de consciência, elas levam a processos criativos que tentam traduzir de alguma forma a força dessas experiências. Também, você sabe, eu trabalho há muitos anos com magia do caos, magia de sigilo. Para quem sabe do que se trata, o universo ficcional da Aurora Pós-Humana é também o meu universo magístico de magia do caos. Eu utilizo ele também para transmutar a minha realidade. Então, eu uso de um sistema mágico que eu construí, tá? E que, a partir dele, eu crio sigilos mágicos para a construção dos meus processos magísticos para a transmutação da minha realidade.
E, obviamente, essas experiências de Enoque, estados não ordinários de consciência, elas auxiliam nesse processo magístico de reconstrução da minha realidade. Ano passado, eu lancei esse aqui, você esteve lá no lançamento, né? Com Chendra, honrou-me muito sua presença. Então, é um trabalho chamado Enteogênicos, que são HQs curtas e HQ-forismos, todos baseados em experiências de estados não ordinários de consciência a partir do uso do cogumelo Psilocybe cubensis e a partir da utilização da ayahuasca, né? Eu tenho também alguns trabalhos desenvolvidos, como você sabe, utilizando respiração holotrópica, que é um método de hiperventilação baseado nos pranayamas indianos, em que você também, né, entra em estados não ordinários de consciência. É uma pesquisa complicada. Eu também não disse, mas eu sou professor na Universidade Federal de Goiás. Antes da gente contar um pouco mais do acadêmico, do ciberpajé, o acadêmico, o orientador, o professor, eu tenho que fazer uma colocação. Enoque. Por favor. Enoque é um nome sensacional, um nome sensacional, né? Porque eu sei que é uma sigla, um sigilo, um tipo de sigilo também. Mas também é um nome sensacional e carrega um ethos muito próprio, uma história talvez, pelo menos nas narrativas armênias, nas narrativas judaico, principalmente, de ter sido, quem sabe, o primeiro transhumano dessa mitologia, dessa história? Você que é um cara da simbologia, né? Você fisgou que essa palavra ela tem uma raiz simbólica muito profunda. Né? Essa sigla de estados não ordinários de consciência, o Enoque. Vai ser bacana, sensacional. É isso mesmo. É por aí. Esses subtextos, é o que eu digo, meu trabalho é um trabalho minucioso de construção de símbolos. Eu sempre brinco assim, falo assim, Edgar, você fala muito de amorosidade, mas o seu trabalho é tão dark. Eu falo, cara, meu trabalho é só sobre o amor. Mas o amor, para que ele aconteça, você tem que entender o ódio, você tem que entender que você odeia também. Você tem que entender que a sua sombra está aí, que ela é muito poderosa. Né? Senão, não vai existir amor. A inexistência do amor é justamente a negação da sombra. A gente vê essas religiosidades monoteístas aí, que tudo que elas fazem através dos mandamentos é negar a sombra, é destruir a sombra. E essas pessoas passam a ser odiosas, elas odeiam o diferente, elas odeiam tudo que não faz parte do território que elas trafegam. Então, eu digo, eu trabalho sim meus aspectos obscuros e eles são necessários para a minha amorosidade. E digo mais, ao trabalhar esse aspecto obscuro na minha arte, eu estou me contrapondo a algo que eu acho absurdo, que é a asepsia da publicidade, que eu considero como os maiores magos negros da cultura humana, os publicitários, que eles criam processos simbólicos para a indução do consumo. E o consumo tem ajudado a destruir o nosso mundo, o consumo tem feito tudo acontecer. Né? Por exemplo, essa pandemia que está aí, nós somos um dos países do mundo que mais sofreu com ela, o segundo, aliás, só estamos perdendo para os Estados Unidos, porque nós não tivemos a capacidade de nos isolar de verdade. E ao não nos isolarmos, é tudo por essa sanha. As pessoas têm que ir para o shopping, elas têm que comprar, têm que consumir. Então, assim, e quem faz isso com um poder absoluto, né? Os publicitários, essa indução, nós não podemos parar de consumir, nós temos que seguir indo para os bares, indo para os lugares para fazer o consumo, preenchendo os shoppings. E aí, e veja, toda a imagem da publicidade segue sendo algo polido. As pessoas são bonitas. Agora tem representatividade? Tem, mas quem aparece representado lá? Se aparecem os gays, se aparecem os negros, é tudo gente bonitinha, lisinha, limpinha, em ambientes assépticos, parece todos hospitalares. E aí, a arte do ciberpajé, a arte do Posthuman Tantra, ela fala de amorosidade, só que ela abraça o obscuro. A publicidade te conduz para a obscuridade, para a sua autodestruição através da obsessão do consumo, para a destruição do planeta através de uma visualidade toda fofinha, bonitinha, limpa e asséptica. Magnífico.
Magnífico, a gente trazendo toda essa carga inclusive me remete também ao gnóstico, me remete aos monarquistas, né, os padres do deserto, e um personagem, essa situação das pessoas no mundo atual me remetem muito a um personagem, eu vou dizer da mitologia ortodoxa, da mitologia católica, que eu acho sensacional, que é o Santo Antão. Um santo foi para o deserto enfrentar o próprio mal, os demônios interiores. Fez isso com muito sucesso por algumas décadas, até que, quando bem idoso, ele diz, depois de não ver mais esse demônio por perto dele, ele bate a mão no peito e diz: Ufa, depois de 90 anos, finalmente me tornei um santo. Acabei com o demônio. Ele toma uma rasteira, houve uma gargalhada, o demônio olhando com olhos de gratidão, com um sorriso belo, demoníaco, luminescente, flamígero. Ha! Te peguei. E eu me lembro, essa história me lembra muito aquela pintura magnífica que o Dalí fez, né? As Tentações de Santo Antão, que você deve conhecer. Perfeitamente. Que eu acho que traduz. Exatamente. Para quem não conhece essa história, eu vou só trazer ela aqui em dois frontes que eu acho interessantíssimo. É bem verdade que, como é uma história que vem sempre para ensinar, para transmitir uma mensagem, após mais algumas décadas, Santo Antão finalmente alcançará a sua condição de santo após ter aprendido a lição, que não se derrota o demônio. Quer dizer que o mal é invencível? Não, quer dizer que você, meu caro neófito, você, meu caro ouvinte que está passando esse Halloween maravilhoso nessa semana com a gente, ela só quer dizer que você nunca se livrará da tua sombra, você nunca se livrará da sua complexidade, você nunca se livrará dessa maldita sensação que você é um estranho na terra do amor, você sempre será um estranho, você sempre sentirá angústia, porque tudo isso é também parte do seu espectro, é parte da sua alma, e é justamente por sentir isso que nada no mundo lhe deveria ser estranho. Quando eu sinto essa questão do nada no mundo lhe deve ser estranho, eu estou sempre, de alguma maneira, evocando o fantasma de um autor sensacional, que era o Abraham Heschel. Mas, sim, é exatamente isso. E uma característica, Ciberpagé, que eu piro, que eu sou teu fã, velho, que a gente está aqui junto nessa, é o como você transmite tudo isso na sua obra, na sua música, nos seus quadrinhos, nas suas pinturas, que eu acho absolutamente fascinante. Você ensina, você mostra um método para as pessoas no seu universo magístico, lidando com uma magia do caos, na sua centelha mais primeva, aquele momento do grito agônico do parto, e também do lamúrio descendente, do momento que tudo se colapsa, do momento da morte. Você transmite isso como um artista, como um magista sensacional em todos os aspectos. Gratidão pela sua generosidade ao analisar, né? E assim, e é o que eu ia dizendo. E eu sofro ainda algumas dificuldades porque eu sou um acadêmico. Agora, então, toda essa postura... Você fica frente a frente com o mal, literalmente. Você teve um show, uma apresentação sua, que acenderam as luzes e boicotaram, fizeram um ato de censura, de castração da sua obra, que eu, assim, você vai me perdoar se eu estiver passando um pouco do meu justo limiar ao dizer isso, mas sofrer um ato de censura desse nível, dentro do ambiente acadêmico, é o grande atestado do sucesso da tua obra, ao meu ver, como um pesquisador, como um autor, como um espírito criativo capaz de chegar e mexer e tocar fundo com a sua criação e conseguir uma reação que eles precisam negar tudo isso. Com certeza, eu acho que é claro que as pessoas que estavam no dia na performance comigo, né, do grupo Postman Tantra, não receberam com a mesma tranquilidade que eu recebi. Eu recebi com muita tranquilidade. Obviamente que eu tive que argumentar com as pessoas que chamaram da organização do evento, né, para pedir algumas coisas para eles lá, que eu exigi que fossem feitas quando nós fomos expulsos do palco do evento acadêmico, ao apresentar a performance, porque eu acho que era devido a nós. Mas eu fiquei muito tranquilo. A minha esposa, que faz parte
da banda também, né, do Postman Tantra, a primeira sacerdotisa, a Rose, ela ficou muito, assim, assustada no dia. Eu falava para ela, olha, você tem que se acostumar, você tem que pensar assim, isso que a gente faz é algo muito incomum, isso gera ruído, isso complica, então, eu já falava para você, era esperado que isso fosse acontecer, né, e vai acontecer mais vezes, porque eu sou da premissa de que a arte genuína, ela é aquela que gera ruído e que ela mexe com a cabeça das pessoas. O resto é entretenimento. O Postman Tantra não está aí para entreter ninguém. As pessoas podem se entreter com o Postman Tantra, mas o objetivo do Postman Tantra é gerar reflexão. Eu lembro do Alan Moore, uma coisa que ele fala que eu concordo plenamente, que ele diz o seguinte, olha, o artista dá aquilo que as pessoas precisam. O entertainer dá aquilo que elas querem. Aquilo que elas querem. Então, assim, o Postman Tantra, o meu trabalho como artista, O seu trabalho como artista, como pesquisador, é um trabalho que visa, né, gerar esse ruído, gerar essas reflexões. A partir da construção que eu faço na minha vida das minhas experiências, né? O que eu estou fazendo no meu dia a dia é trazer essas minhas experiências, tanto da realidade ordinária quanto das outras realidades, das realidades vegetais enteogênicas e dessas realidades agora digitais, dessas cosmogonias aqui, que a gente passa boa parte do dia, às vezes, dentro desse universo digital, e a noção de realidade, a forma de nos relacionarmos com esse meio é totalmente diferenciada dessas outras realidades. Eu acho que a gente vive hoje, eu particularmente, em 3 realidades, né, possíveis. A realidade ordinária, que é a nossa vida, o dia a dia, as experiências que nós achamos que são consolidadas na vida prática, atávica. A realidade virtual, que é justamente esses novos universos que nós estamos trafegando, navegando e vivenciando, experienciando dentro do digital, do binário, no contexto binário, e as realidades vegetais. São 3 RVs, realidades validadas, realidades vegetais e realidades virtuais. Essas realidades aí, inclusive esses termos são do Roy Ascott, que é um pesquisador inglês que eu gosto muito, elas se conectam, porque eu tenho essas experiências, então, de Enoch, que elas me colocam, então, numa terceira realidade, numa terceira forma de experiência. E aí, ao criar o meu trabalho artístico, o que eu tento trazer é unir essas múltiplas experiências e para tentar discutir a realidade e para me transformar. A arte, para mim, ela tem um poder de autotransformação. Aí, às vezes, as pessoas pensam, mas e a recepção da arte? Você fala isso, Edgar, mas, Ciberpagé, mas você produz os seus trabalhos. Só fala, não, eu amo a recepção. Eu adoro quando uma pessoa com a sua sensibilidade, né, Lorde A, com a sua capacidade de inteligência, analisa com tanta generosidade o meu trabalho. Para mim é maravilhoso. Mas eu insisto, a função primeira de toda a minha criação artística é a minha autotransformação. É modificar-me em busca da minha cura. E o que é a sua cura? O que para mim é a cura interior? A minha cura é a minha aceitação completa. A minha aceitação completa como ser. Para mim, essa é a busca mais complicada de todo ser humano. É se aceitar. Toda a minha complexidade, todas as minhas idiosincrasias. Nós não somos binários, nós não somos, né, nós estamos vivendo num mundo cada vez binário, mais binário, porque nós estamos obcecados com o virtual, e veja, a linguagem virtual é binária, e ela começa a moldar as mentes, e as mentes começam a voltar a ser binárias, na era da complexidade. Nós não podemos ser binários, porque o binarismo é, em determinada instância, uma mentira, como o monoteísmo é. A gente tem religiões que têm múltiplas deidades, você pode se inspirar nessas deidades, como as religiosidades de base aí africana, né, que você tem múltiplas deidades, isso é tão lindo. A mitologia, a religiosidade grega, né,
tantas religiosidades pagãs que você conhece bem da Europa, em que você tem múltiplas deidades para você se inspirar arquetipicamente, ou solicitar, ou dialogar com elas, aí você tem um mundo dominado por um binarismo monoteísta, em que você tem só um Deus e um diabo, é o sim e o não, acabou. E tudo que tinha, esse aspecto cinza das múltiplas deidades, eles são destruídos. Por isso que a molecada hoje, quem tem sensibilidade, vai fazer cosplay. Né? Você tem cosplays e cosplays, todo mundo assumindo aí, porque você não consegue mais encontrar formas e forças arquetípicas nas religiosidades, que estão cada vez caminhando mais para esse binarismo. Essa coisa tosca do sim ou não, do Deus e diabo, e só isso aí. E os jovens começam a buscar, no mundo da cultura pop, esses arquétipos. E aí ela encontra um herói lá do mangá, um herói, sei lá, da DC, da Marvel, que tem características que para ele são importantes, e ele vai se transmutar nesse herói. O cosplay é um ato de transmutação, é um ato mágico de tentativa de alcançar a força daquela deidade. Isso aí é xamânico, e denota uma busca, sim, transcendente dessas pessoas, desses jovens que já não encontram, os mais sensíveis, já não encontram no mundo da religiosidade as respostas, porque é um mundo travado, é um mundo que só tira da gente a complexidade que é necessária para tudo. E aí, o que eu busco? Me aceitar, né? Porque a gente sabe que tem sempre aspectos nossos, aspectos da nossa existência como ser, que nós renegamos. É claro que eu tenho muitos em mim que eu renego. E a minha luta, a minha cura, o meu trabalho interior é para me aceitar completamente. Todos esses aspectos, dos mais obscuros aos mais nobres e lindos. E aí, se eu aceitar todos eles, eu vou poder escolher ficar na questão mais luminosa, caminhar na luminosidade, mas sabendo que os outros existem, né? Tem até um projeto musical que eu fiz, que ninguém entende, né? Que é um projeto que eu gravei 2 discos com ele, que é o Post-Human Worm, que é o verme pós-humano, que é simplesmente, são narrativas sem ter, não tem letra as músicas, são só cópulas pós-humanas, taras obscuras. Né? Todas as músicas, elas traduzem, para procurar na internet, que tem em alguns sites, Post-Human Worm, todas as músicas são simplesmente gritos e gemidos e vozes desesperadas de transas pós-humanas, com criaturas animais, com robôs, com tudo de pensado e impensado possível. Né? Todas as perversões mais horripilantes que já passaram pela minha cabeça quando se fala de sexualidade. Então, eu exponho isso de certa forma, quer dizer, como que você faz uma música que você está fazendo uma homenagem com 2 mulheres centauro, que é uma das músicas do Post-Human Worm, por exemplo, né? Como que é isso? Como que é uma homenagem com 2 mulheres centauro? Quer dizer, e aí, eu estou colocando todas essas coisas absurdas que existem aqui, elas existem. Elas existem. Quando eu falo da luminosidade, da busca da luz, da transcendência, da amorosidade, ela está ali. Mas as minhas taras freudianas sexuais estranhas, de certa forma, elas também são expressas nessa minha magia. Né? Não, e aí eu uso muito a ideia do Jodorowsky, né? Tudo aquilo que é expresso de uma maneira poética e artística entra na sua mente inconsciente como uma vivência, e você se liberta daquilo, que é o ato psicomágico do Jodorowsky. Então, por exemplo, o Post-Human Worm é um ato psicomágico de taras pós-humanas do ciberpajé, sabe? Onde eu coloco ali, né? E é engraçado que eu fiz, até teve certa repercussão, o pessoal chama de cybergore, eu entrei até numa coletânea de CD oficial lá no México, só desse estilo cybergore, que foi várias bandas pioneiras do mundo no estilo, e foi muito interessante a recepção, só que eu não tenho tanto prazer mais em fazer, foi um momento, porque eu necessitava colocar aquelas emoções, aquelas sensações, para me transmutar interiormente. E aí a banda meio que perdeu sentido, enquanto o Post-Human Tantra ainda continua firme e forte com sentido, né? E aí tem o outro projeto,
que você sabe também, que é o projeto Ciberpajé, projeto musical também, em que eu convido amigos, musicistas e bandas do Brasil e do mundo para musicarem os meus aforismos recitados com a minha voz, que já tem 30 EPs lançados. 30 EPs, só procurar lá no Bandcamp, tá? Ciberpajé, Bandcamp Ciberpajé, tem 30 EPs, das 5 regiões do Brasil, tem bandas e musicistas das 5 regiões do Brasil, gente muito bacana que já trabalhou comigo no projeto fazendo as músicas. Eu crio toda a visualidade, toda a parte da arte visual dos EPs e faço a gravação dos aforismos, que são aforismos que eu escrevo no contexto também da Aurora Pós-Humana. E aí as bandas convidadas têm toda a liberdade para criar as atmosferas. Então a gente tem trabalho desde o blues, passando pelo noise, né, e chegando à música, ao rock progressivo, né? Há muitas experiências dentro do espectro do Dark Wave, né? Tem um projeto de um grande amigo, que é o Goring, que já fez algumas parcerias comigo, que é no estilo Witch House lá, né? Então, o projeto, tem gente do heavy metal, do rock, que já fez também. Então, é um projeto que ele permite essa minha conexão com bandas e musicistas que eu me identifico. Então eu faço o convite, e tem isso também. Então a gente tem trabalhos que tem uma qualidade assim de gravação, porque são bandas mais conhecidas, por exemplo, o pessoal do Imago Mortis, dos 2 egressos do Imago Mortis, que são dos Mensageiros do Vento, gravaram comigo, então assim, uma coisa feita em estúdio, com muito cuidado e tal. E a gente tem coisas mais simples, com uma gravação um pouco mais primitiva, não importa. O que importa é essa conexão com outros artistas, né, que tem uma afinidade com o meu ideário, que sentem um prazer em criar comigo, e aí a gente vai desenvolvendo. Então, para lançar um aí daqui uns dias, né, tá em processo, que é um trabalho com Harry Maia, meu novo aí, né, chama Máquina Hiperreal. Estamos para lançar, e vai ser o 31º EP, se não me engano. E além desses EPs, a gente já lançou foi lançado um CD também, né, em que eu reuni 21 bandas de 5 países diferentes, musicando, então, os meus aforismos, que chama Egrégora. São 21 bandas, 5 países do mundo, e musicando aí o Postman Tantra. Interessante que esse CD, inclusive, é encartado numa revista, que infelizmente ela acabou, que é a Gatos e Alface, foi o número 6, que foi um número dedicado ao meu trabalho. Tem entrevista comigo, tem histórias em quadrinhos minhas também, e aí veio encartado esse EP, que também tem todos os materiais que eu estou mostrando aqui, tem a arte minha, com exceção do Bilciberdama Saga, que foi desenhado pelo Mozart Couto, que é um artista reconhecido aí no mundo inteiro. Nobre, assim, eu fico fascinado com o seu universo magístico, e eu adoro cada instante desses nossos papos. A gente transita do xamanismo aos gnósticos, dos monásticos à contemporaneidade, e é verdadeiramente impressionante a amplitude, a abrangência de tudo isso. Meu nobre amigo e irmão, assim, infelizmente, a gente tem um espaço de tempo aqui no Halloween Horror Expo, onde a gente vai recebendo nossos convidados, e a gente tem uma carga de horário para cumprir aqui, mas você sabe que você já está oficialmente, você não está convidado, você está intimado a voltar na Vox Vampírica e na Rede Vamp Entrevista, onde a gente não tem limite de tempo, e aí a gente voa e a gente leva esse pessoal todo junto com a gente para bem longe. Estou muito feliz mais uma vez, alegre, muita alegria no coração de estar aqui com você, de ter essa chance de falar com você, né? Aproveito para recordar o meu amado pai, para a gente fechar aqui, que nos deixou esse ano pela Covid. Cuidem dos seus, protejam aqueles que vocês amam. Meu papai se foi, é um cara que eu devo tudo que eu sou, toda a minha construção de ser a ele, uma das pessoas que eu mais amava no mundo, inclusive uso agora para sempre, até eu passar desse estágio para outro, o relógio que ele usou por 52 anos, usou mais tempo do que a minha vida, né? Porque eu estou com 49 anos, ele morreu, e eu fiquei com esse relógio dele aqui, que de certa forma traz essa energia aí atávica da existência dele, e ele gostaria muito de escutar esse papo, ouviu outros papos nossos, né? Aquela entrevista que eu dei para a Rede Vamp lá
radiofônica, alguns anos atrás, ele ouviu, gostou muito, e eu tenho certeza que ele gostaria. Onde ele estiver, ele está nos acompanhando aí. Um grande abraço, meu papai Dimas, e, ó, foi fascinante estar com você, minha gratidão ao Horror Expo, minha gratidão à Rede Vamp, sigamos firmes e fortes, conte sempre comigo. Abraço, Estamos do Ciber Pajé. Ciber Pajé. Esse, meus nobres amigos e amigas, foi o nosso convidado foi o nosso primeiro convidado dessa tarde, aliás, segundo, o Jadson já esteve aqui com a gente, mas foi o Ciber Pajé, diretamente de Goiânia, e vocês têm que conhecer o trabalho dele.